Gostaria de começar este vídeo agradecendo ao convite feito pelo professor Marcos e pela professora Angelise e dizer que é uma honra fazer a apresentação de abertura do Entre Nós Outros para 2021. Os que me conhecem sabem que eu tenho uma longa experiência como professor de línguas e como formador de professores de línguas, mas não sou professor de espanhol. Sou um diletante, um amante da língua espanhola, mas é um amor sem exclusividade, porque gosto também de outras línguas. O que eu vou dizer, portanto, talvez seja mais emoção e menos razão. Eu pesquisei e refleti bastante para esta apresentação, mas vou falar de uma perspectiva também afetiva, talvez mais do que racional. Do lado afetivo, o que eu mais gostaria seria ver mais brasileiros estudando espanhol e também que mais falantes de espanhol estudassem português. O objetivo da minha fala vai nesse sentido. O título da minha apresentação é Espanhol para Estudantes Brasileiros, da Interlíngua à Intercompreensão. Vou dividir esta fala em 3 momentos. No primeiro momento, vou falar sobre interlíngua como travessia. O objetivo aqui é mostrar o alto retorno da interlíngua no ensino do espanhol para falantes de português. No segundo momento, vou apresentar a interlíngua como um fenômeno espacial. Este fenômeno surge do encontro das duas línguas, espanhol e português, que pode gerar uma interlíngua que habita um espaço geográfico. O exemplo que vou dar é o caso do portunhol, característico não só de algumas zonas de fronteira, mas também encontrado em outros espaços, às vezes longe da fronteira. Finalmente, no terceiro momento, interlíngua no buraco da minhoca. Vou propor uma reflexão, uma mudança de foco, substituindo a interlíngua pela intercompreensão. Proponho aqui a metáfora das viagens interestelares no hiperespaço, em que o ponto de chegada se une ao ponto de partida, pondo o sujeito aluno em contato imediato com o hispano-falante, fazendo um atalho e queimando etapas, para chegar o mais rápido possível à comunicação autêntica com o falante da outra língua. A aprendizagem de uma língua é muitas vezes vista como uma travessia, e o professor é um barqueiro que pega os viajantes em uma margem do rio para levá-los à outra margem. Os viajantes são os alunos e as duas margens são, de um lado, a língua materna e do outro, a língua alvo. Fiquemos por enquanto com esta metáfora. O professor de línguas é um especialista em travessias. Esta travessia é o que entendemos por interlíngua. A interlíngua não é um produto, não é um ponto de chegada, não é um resultado alcançado. Na aprendizagem das línguas, a interlíngua é um processo, um saber progressivo, um conhecimento que o aluno vai desenvolvendo durante a travessia, até chegar ao domínio da língua que está estudando. É um fenômeno que se desenvolve na dimensão do tempo, um fenômeno cronológico. Um detalhe importante aqui é que a interlíngua no ensino do espanhol é diferente da interlíngua no ensino de outras línguas. No caso do inglês, por exemplo, se o aluno brasileiro não fizer a travessia completa e não chegar até a outra margem, poderá ter adquirido um conhecimento
inútil. Se não tiver avançado bastante na interlíngua, não vai conseguir ler nem entender um texto em inglês, não vai conseguir falar e muito menos escrever. Em espanhol, na minha opinião e sinceramente, isso não acontece. Para o aluno brasileiro que estuda espanhol, o retorno que ele tem, o benefício pelo esforço feito durante o estudo da língua é muito maior do que para o aluno que estuda inglês. Vocês podem dizer, professor, o senhor está dizendo que aprender espanhol é mais fácil do que aprender inglês. Estou dizendo sim, é muito mais fácil. A interlíngua para o espanhol oferece mais na relação custo-benefício. O aluno obtém mais com menos esforço. Eu tenho um pouco de medo de dizer o que eu vou dizer agora, mas vou dizer. Já vi e ouvi muitos professores preocupados em mostrar para os alunos que o espanhol é muito mais difícil do que eles pensam. Vejam algumas frases que eu tenho lido e ouvido por aí. É preciso muita dedicação e muita paciência para realmente aprender o espanhol. É preciso encarar o espanhol como uma língua completamente nova, sem relação com o português. O aluno não deve se contentar em apenas se comunicar em inglês, em apenas se comunicar em espanhol. O grande vilão nessa campanha de tornar o espanhol difícil é geralmente o portunhol, condenado como um mal maior e que deve ser evitado a todo custo. Vejamos alguns exemplos do que eu leio e vejo por aí. O portunhol pode gerar falhas na comunicação e erros de compreensão. O portunhol dá uma enganosa sensação de competência na língua. O que temos com o uso do portunhol é apenas uma relativa intercompreensão. Em resumo, fora o portunhol. Na minha opinião, o resultado dessa campanha negativa é desanimar o aluno. Onde ele tiver a opção de escolher, vai desistir do espanhol. Acho que deveria ser o contrário. Mostrar que o espanhol é fácil. Fazer uma campanha positiva. Gente, estude espanhol. É muito mais fácil do que vocês pensam. Há um grande interesse pelo espanhol. Dei uma passada rápida pelo YouTube e encontrei vários websites com mais de 1 milhão de visualizações. Websites brasileiros feitos para alunos que falam português. Como aprender espanhol rápido? Quase 1.300.000 visualizações. Curso de espanhol para iniciantes. Praticamente 2 milhões de visualizações. Aprenda espanhol em um vídeo. A mesma coisa, praticamente 2 milhões de visualizações. Este é então o primeiro aspecto que eu queria destacar na aprendizagem do espanhol. A interlíngua é um fenômeno cronológico e, no caso do espanhol, desenvolve-se muito rapidamente, facilitando e muito a vida do aluno. A travessia para chegar ao outro lado é um pulo, quando comparada à travessia para a aprendizagem de outras línguas. O segundo aspecto envolve um conceito diferente de interlíngua, não mais um fenômeno cronológico que se desenvolve ao longo do tempo, mas como um fenômeno espacial que se espraia geograficamente em sentido horizontal.
é um fenômeno de fronteira, característico do contato entre o português e o espanhol. Não é uma fronteira que separa as línguas, é uma fronteira que faz o contrário, põe as línguas em contato. A fronteira entre Brasil e países vizinhos é extremamente porosa e que pode criar uma zona de contaminação entre uma língua e outra. Às vezes essa fronteira nem existe na natureza, é apenas um traço desenhado no mapa. Eu não conheço nenhum muro físico construído para separar o Brasil de seus vizinhos. Na realidade, o que existe muitas vezes não chega a ser uma fronteira, mas uma faixa, uma área habitada por pessoas que falam uma mesma língua que chamamos de portunhol. Um exemplo do que estou falando está na cidade de Rivera e arredores, na fronteira entre Uruguai e Brasil, com mais de 400 mil falantes de portunhol como língua materna, segundo dados do MEC, Ministério de Educação e Cultura do Uruguai. São comunidades de falantes permanentes com identidade própria, incluindo artistas, poetas, escritores, e que tem recebido muita atenção com estudos publicados em periódicos acadêmicos, teses, dissertações, jornais e até na televisão. Mostro a seguir alguns destaques que me chamaram a atenção. Proposta de transformar o portunhol em Rivera e arredores em patrimônio cultural imaterial da Unesco. Publicação de livros, poemas, canções em portunhol, incluindo títulos como No Céu Não Tem Fronteira, do grupo Língua Mãe, e Noite no Norte, poemas em portunhol de Fabiano Severo. Uma pequena amostra de Fabiano Severo. Me esqueço que afuera el mundo es de tardecinha. Vuelvo a tener o sonho que tinha quando caminhava no meio das pedras, sem saber que as palavras tinham dueño, e o mundo era todo meu. Fabiano Severo, um excerto. Me deixe destacar esta estrofe. Eu não sabia que as palavras tinham dono. Acho que é uma frase muito interessante. Segue o recorte desta realidade registrado pela mídia e a opinião do professor Raja Gopalan falando sobre portunhol. Apenas uma rua divide duas cidades, dois países. Mas quem mora por aqui não muda o jeito de falar só porque cruzou a fronteira. A estimativa é de que 450 mil uruguaios falem o portunhol. Os brasileiros que vivem na fronteira aumentam esse número. Manera de ser que tenemos en la frontera. Entonces es demostrar esta costumbre, la idea de demostrar que tenemos el orgullo de hablar el portuñol en esta zona. Como universidade, você tem que prestigiar essas instâncias de translanguaging, né? Por exemplo, no nosso caso, por exemplo, portunhol. Por que tanta gente tem uma restrição portunhol? Não pode ser portunhol, é uma aberração. Que aberração? Estranho, não? Foi o que eu encontrei resumidamente pesquisando sobre o portunhol. É uma realidade que pode interessar ao professor de espanhol, trabalhando próximo ou longe da fronteira. Somos todos fronteiriços. Vivemos em um mundo conectado e a interlocução entre falantes de espanhol e falantes de português pode acontecer por meio do portunhol, seja na zona de fronteira ou longe dela. No terceiro e último momento desta fala, já na dobra tempo e espaço, e usando agora o buraco da minhoca como metáfora, temos
o fenômeno da intercompreensão. Este fenômeno parece ter começado no país de Gales, onde na mesma sala de aula havia alunos falantes de inglês e de galês, que se comunicavam entre si falando cada um a sua língua. Alguém gostou da experiência e criou a partir daí o que conhecemos como pedagogia bilíngue, muito usada na educação de surdos e também proposta para o ensino de línguas próximas, como o espanhol e o português. Um exemplo é o trabalho do professor Fernando Zolim Vez, do Instituto Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, que publicou um texto com o título provocativo de Como Ser Feliz em Meio ao Portunhol que se Produz na Sala de Aula de Espanhol, por uma pedagogia translingüe. A ideia do professor Fernando é de que o professor aceite o portunhol falado pelo aluno como parte do processo de aprendizagem. Um outro exemplo que destaco é o texto da professora Paula Cristina de Paiva Limão, da Universidade de Perugia, na Itália, intitulado O Portunhol da América Latina no Cyberespaço, de interlíngua e língua de fronteira, a língua de intercompreensão e língua literária sem fronteiras. Era tudo o que eu queria. O que descobri, porém, na minha leitura, tanto no texto do professor Fernando sobre a pedagogia translingüe, como no texto da professora Paula Cristina sobre a intercompreensão, é que ambos ficam na questão do portunhol e não chegam, a meu ver, na questão fundamental da intercompreensão. Isso eu fui encontrar em um livro publicado recentemente pela editora Parábola, cujo título é exatamente o seguinte: Intercompreensão, a chave para as línguas. O que o livro propõe é exatamente o que eu queria ler. Pesquisando na internet, descobri rapidamente que há um mundo a ser explorado em termos de intercompreensão. Entre os exemplos que encontrei, destaco os seguintes: publicações. Há inúmeros trabalhos de fácil acesso na internet. Este é o que achei mais interessante para quem deseja uma introdução sobre o tema. A intercompreensão em línguas romanas, da minha ex-aluna Cíntia Planck. Temos também dossiês como do ELA, Estudos de Linguística Aplicada, em francês, Acesso às Línguas Próximas e às Línguas Vizinhas. Dossiês do Eurocomprehension, que é um movimento direcionado a 3 famílias de línguas românicas, eslavas e germânicas. Uma publicação relevante é o dossiê 7 Peneiras, Ler Línguas Românicas desde o Início. Fundamentalmente, uma proposta metodológica para desenvolver a intercompreensão em 7 passos, que são as peneiras. Também evento, primeira jornada latino-americana de intercompreensão, na UNILA, em Foz do Iguaçu. Cursos. Além dos mini-cursos sobre intercompreensão, há pelo menos um sobre intercompreensão português-espanhol. O que a intercompreensão pode oferecer ao aluno brasileiro de ensino médio que estuda espanhol? 2 coisas. A primeira é o acesso à língua, envolvendo principalmente a leitura de textos, mas também a compreensão auditiva, envolvendo temas de seu interesse, como videoclipes de música, séries e mesmo livros. Podemos sonhar alto. Alguns alunos vão fazer isso.
Essa prática de leitura e de escuta tem a possibilidade de desenvolver no aluno o que podemos chamar de competência receptiva. Esse acesso à língua, na medida que desenvolve a competência receptiva, pode também desenvolver o que eu chamaria de uma competência comunicativa especializada. O desenvolvimento de práticas orientadas a objetivos específicos, seja para atender turistas em excursões, hotéis e restaurantes, seja para diversão em um jogo multiplayer, um bate-papo ao vivo pela internet, etc, etc, etc. A potencialidade da intercompreensão ainda não foi percebida pela sociedade brasileira e latino-americana, e, a meu ver, nem pelos professores de espanhol em sua maioria. A potencialidade é imensa, mas precisa de uma ação política abrangente, que envolva não só o Brasil, mas todos os países, pelo menos da América do Sul. Somos todos vizinhos próximos, falando duas línguas próximas. O que precisamos fazer é preparar todos os alunos para a intercompreensão. Brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios, venezuelanos, peruanos, todos. Sinceramente, acho que temos tudo para dar certo. É só pensar grande. Para concluir, vou deixar uma nota de alerta. Há aqui duas realidades muito diferentes e que precisam ser separadas. Uma é a realidade de ensinar espanhol para o ensino básico, seja o fundamental, seja o ensino médio. Outra realidade muito diferente é a formação de professores de espanhol, no nível da graduação. Tudo o que eu falei aqui é para a realidade do ensino básico, para a grande maioria dos alunos que não vão ser professores de espanhol. Se o interesse do meu aluno é passar no Enem, não vejo nada errado em ensinar espanhol para ele passar no Enem. O ensino do espanhol para brasileiros parece mais um pulo para a outra margem do que uma travessia, às vezes longa e custosa, como pode acontecer com outras línguas. Em espanhol, podemos largar o aluno no meio do rio que ele não vai se afogar. Basta alguns passos para chegar ao outro lado. Vocês podem dizer, professor, o senhor está tirando a importância da língua espanhola no currículo da escola. Eu respondo o seguinte: não estou preocupado em defender a importância da língua espanhola e de sua cultura. Como também não estou preocupado em defender a importância da língua inglesa e de sua cultura. Nem a língua espanhola, nem a língua inglesa precisam disso. Acho que devemos nos preocupar em defender as necessidades e interesses do nosso aluno. Precisamos empoderar esse aluno, dar a ele uma competência linguística e cultural mais abrangente, para que ele consiga expandir seus horizontes. Em espanhol, é mais fácil de atingir esse objetivo devido ao alto retorno que a interlíngua oferece. Essa interlíngua viabiliza a intercompreensão. Pela intercompreensão, o aluno tem acesso facilitado para a cultura, incluindo aí música, literatura, jogos, vídeos, etc. É razoável pressupor que esse acesso facilitado à cultura do outro vai também facilitar, em última análise, a interlocução oral na comunicação face a face. O gosto pela língua e cultura do outro será dado por acréscimo, quando o aluno compreende o que está lendo, ouvindo, se intercomunicando com o outro. É isso.
O que eu falei, do meu ponto de vista, é extremamente importante para o ensino do espanhol, mas fica como sugestão para pensar e refletir. Obrigado pela atenção.